Diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo, todos, no 3. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está muito fraco, vamos dizer mais forte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Aqui está a sua palavra, que neste momento será ministrada. Pedimos mais uma vez a tua graça e misericórdia sobre nós. Pedimos o teu favor sobre nós. Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a tua vontade para nós, que já tem sido aclamada aqui nesta manhã, através dos louvores. Pedimos, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor que fale da tua igreja. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Não permita que o inimigo roube, Pai, a palavra dos nossos corações e das nossas mentes, e que essa palavra possa todos os dias fluir, de maneira que eu possa ser confrontada com o meu pecado, de mim mesma, que eu possa me esvaziar de mim todos os dias, e que o Senhor possa ser tudo aquilo que o Senhor já planejou ser em mim, através de mim e por mim. Da mesma forma, eu faço uso de nós, por nós e através de nós. É o que pedimos, crendo em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra de oração, aplauda Jesus mais uma vez. Meus amados irmãos, eu quero iniciar esse nosso tempo de reflexão com uma pergunta que eu confesso que tem me inquietado e vejo inquietar a muitos de nós, ou seja, em muitos do nosso meio. E a pergunta que eu começo fazendo aqui para todos nós é: quantos de nós, crentes, cristãos, evangélicos, vivemos frustrados e desanimados nesses últimos dias? Quantos de nós que estamos orando, pedindo, esperando por algo, e quando isso não acontece do jeito que a gente imaginou, ou do jeito que a gente pensou que Deus faria, automaticamente bate aquele vazio, não é mesmo? Aquela sensação de que a fé que eu tanto busquei, ou a forma que eu tanto aclamei, que eu tanto pedi, não aconteceu. Parece que essa fé não funciona mais. E aí vem o desânimo, chega a frustração com Deus, nas expectativas que nós colocamos nele, por ele de certa forma não ter nos atendido do jeito que a gente precisava ser atendido. E aí às vezes a gente até fala: Deus não me ouve mais, e a gente ora sim, muitas vezes: Senhor, faz tanto tempo que eu estou orando, que eu estou pedindo, que eu estou buscando, parece que o Senhor não escuta mais, parece que os seus ouvidos foram fechados, as suas mãos foram encerradas para não me abençoar mais, parece que Deus não quer cumprir as suas promessas de mim. E nós somos assim, sim ou não, meus irmãos? Nós somos assim. E amados, essa é uma dor real, é uma luta sincera. Mas sabe qual que é a raiz de grande parte dessa frustração, ou das frustrações, diante de tudo isso? É que a gente mistura muitas estações. A gente faz isso, né, Selminha? Parecendo esse cenário que a gente está vivendo hoje, a gente vive todas as estações ao mesmo tempo. A gente está vivendo o verão, o inverno, o outono, a primavera. Sabe por quê? Porque a gente confunde algo fundamental em nossa caminhada com Deus. E essa confusão, ela acontece no dia a dia das nossas vidas. É natural muitos crentes viverem cabisbaixos, desanimados, frustrados. Hoje em dia tem sido natural a gente encontrar com pessoas que já estão inclusive desacreditadas do Evangelho, desacreditadas da Igreja de Jesus, porque elas se frustraram, porque misturaram as estações, porque a gente está confundindo algo fundamental em nossa caminhada com Deus, porque a gente pensa que fé é apenas acreditar. Eu vou repetir: a gente se frustrou, ou a gente se frustra, porque a gente está confundindo o acreditar, ou seja, a crença que nós temos acerca de Deus, ou aquilo que a gente acha que sabe sobre Ele, com o que é certo de verdade. Mas eu preciso dizer para vocês hoje que acreditar, meus irmãos, é totalmente diferente da fé. Por isso que o apóstolo João, ele vem aqui nos apresentar alguma chave, ou uma chave poderosa, que pode transformar as nossas crenças, que são essas expectativas que nós geramos, que nós criamos, que nós idealizamos sobre Deus, sobre o que Ele precisa fazer para mim, sobre o que Ele tem que fazer, numa fé genuína, numa fé verdadeira. Por isso que João, ele começa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo João, ele não está dizendo: e você precisa acreditar na verdade, e a verdade vos libertará. Acreditar é totalmente diferente em conhecer. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. E conhecereis a verdade, e não acreditareis
na verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que a gente vê esse versículo, esse capítulo de João, sendo inclusive, sendo muito falado, principalmente na boca do ex-presidente aí do Brasil, Bolsonaro. É o globo, né, que ele colocou para se destacar, e conhecereis a verdade, ou seja, ele tem a verdade, né? E a verdade está sobre ele, e a verdade vai libertar o povo brasileiro de tudo isso que a gente vive. Ele colocou isso como sendo a sua verdade. É algo que ele acreditou sendo verdade. Mas dentro do texto e contexto não é nada disso que o apóstolo João está trazendo aqui para nós. Porque conhecer, o conhecimento, esta palavra aqui no grego significa gnosis, que significa algo relacional, é algo experiencial, é algo que remete à intimidade, tão íntimo, tão próximo, que eu conheço e eu sei exatamente quem é aquele que eu estou dizendo que eu conheço. Então, quando João está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João ele está dizendo, conhecer significa relacionar, experienciar, experimentar na intimidade, de maneira que isso é que me liberta. É isso que vai trazer a libertação. João está falando de Jesus. Mas o tema que eu coloquei é exatamente proposital e traz para nós aqui uma reflexão. Quando acreditar não é o que? Quando acreditar não é o suficiente. Meus irmãos, esse título dessa mensagem é forte e ao mesmo tempo é provocativo. Por isso que antes de eu pregar hoje, eu trouxe outros pregadores que trouxeram uma palavra mais receba vitória, né? Você é uma bênção, e realmente é bênção. E nós estamos aqui para receber a nossa vitória. Mas acreditar, meus irmãos, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, quando a gente gera expectativa, quando a gente cria em Deus, aquele resultado que a gente já formatou, tipo, Senhor, ó, o Senhor vai lá na minha casa e o Senhor vai fazer assim, assim, assim. Isso é acreditar. Esse acreditar não move a mão de Deus. Essa é a notícia que eu preciso trazer para vocês. E eu quero que entendamos profundamente por quê que esse acreditar não move a mão de Deus. A Bíblia diz que nós não temos que andar pelo que nós vemos. Sim ou não? Nós temos que andar pelo que cremos. Alguém aqui já viu Deus? Quem já viu Deus aqui, gente? Eu falo que o povo da primeira geração, do primeiro século, dos primeiros séculos, eles foram privilegiados, porque eles viram Jesus, andaram com Jesus, experienciaram milagres ali cara a cara com Jesus. E mesmo assim, irmão João, aquele povo repudiou, mandou Jesus para a cruz. Por isso que Jesus diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós somos esse povo. Nós não vimos Jesus, nós não vimos cara a cara a Deus, mas nós podemos senti-lo, nós podemos tocar pela fé e os milagres continuam acontecendo. Esse Deus invisível, ele continua sendo manifesto em nós. Esse Deus invisível que está presente aqui hoje, ele quer se manifestar de uma maneira singular na vida de cada um, mas ao mesmo tempo também no coletivo. E isso é a fé. É aquilo que nós não vemos, mas nós temos, porque nós experienciamos, nós experimentamos ele todos os dias. No momento difícil, ele está lá. Nas horas escuras e inoportunas, ele está lá. Mas por que nós sabemos que ele está lá? A gente apalpou, a gente viu? Não, porque nós sentimos ele. Porque ele vive, ele habita dentro de nós. Então isso é fé. Que ainda que eu não apalpe, ainda que eu não possa pôr a mão e pegar, eu creio porque ele habita em mim. Amém. Então quando nós abrimos a nossa boca, em nome de Jesus, e proclamamos a mensagem da cruz, é o próprio Deus falando através de nós. E isso é fé. Então não é porque eu acredito que ele existe, ele é. Então pensa comigo que as nossas crenças muitas vezes elas impedem Deus de se manifestar. A fé genuína que nós precisamos ter para viver aquilo que ele planejou para nós. Pensa comigo. E é uma pergunta que eu faço para você. Você acredita que o sol vai nascer amanhã? Quem acredita que o sol ele vai raiar lá às 6 horas da manhã, né? Quem aqui acredita? Eu acredito. Você não acredita? Eu não acredito. Que o sol vai raiar amanhã? É uma crença forte, baseada em quê, gente? Em anos de experiência, sim ou não? Na rotina, na ordem natural das coisas. A gente sabe que quando a gente abre os olhinhos ali, dependendo do horário que você acorda, o dia já raiou e o sol já apareceu ali. Então isso não precisa nem você ir lá na Bíblia para ver, porque você experiencia isso. Você experimenta isso todos os dias. Ela é algo da nossa rotina, faz parte. Então a gente não precisa se esforçar tanto para crer, para acreditar, porque o sol ele vai brilhar. Isso são crenças, sim ou não? Essas crenças, gente, elas são importantes? Sim. Por quê? As crenças, elas ajudam a gente a viver, a entender o mundo e navegar pela vida no nosso cotidiano. Mas perceba uma coisa, essas crenças, elas não exigem de nós um relacionamento, por exemplo, profundo com o sol. Eu preciso de um relacionamento profundo com o sol para acreditar que ele vai raiar no dia seguinte? Não, é algo natural, faz parte, são fatos.
faça como que nós achamos que Ele deve agir. Então essa é a nossa ideia, é a nossa expectativa sobre Deus, sobre o divino, sobre o mundo espiritual. E quando a gente gera essa expectativa naquilo que a gente idealizou, naquilo que a gente acha que é, quanto mais sinceras e enraizadas são essas nossas crenças, mais elas podem ocupar o espaço da verdadeira fé, onde a verdadeira fé deveria morar. É como eu e você ter uma casa cheia de móveis velhos, que na verdade eles são reais, eles estão ali há muito tempo, mas esses móveis velhos, eles roubam espaço para o novo, para aquilo que é prioridade, para aquilo que é essencial. Eles impedem que a luz entre e que circule naquele ambiente. E assim são as nossas raízes nas crenças que nós temos sobre Deus e sobre o mundo espiritual. Muitas vezes foi plantado em nós de forma disfuncional. Mesmo assim, a gente vai alimentando essas crenças, ou seja, aquilo que a gente acredita de forma ainda que distorcida sobre Deus, e a gente vai criando raízes. É um exemplo fácil. Quando muitas vezes a gente está pegando a palavra e que você não concorda e está tudo bem. Isso faz parte. É uma opção você concordar ou não sobre o que nós estamos pegando aqui. Mas muitas vezes a verdade está sendo ministrada. E você já criou uma raiz por conta de uma crença, ou de crenças que você tem sobre aquele assunto, sobre Deus, sobre o mundo espiritual, e você vai discordar. E por conta dessa crença que já está tão enraizada, dessa crença tão sincera, mas errada, aí entra o perigo. A fé, ela quer germinar, ela quer invadir esse espaço que já está ocupado por essas crenças antigas. E ela não pode, porque já tem algo que está enraizado e eu não permito tirar dali. Então, gente, existe um perigo enorme nessas crenças sinceras, enraizadas dentro de nós, que estão erradas, equivocadas, e que nós não abrimos mão sobre Deus, sobre a vida, sobre o outro. E a gente não permite Deus trabalhar nessas áreas, porque já está tão enraizada ali. E aí, a fé genuína que quer ocupar espaço no lugar dessas crenças que nós fortalecemos todos os dias, porque a gente não quer tirar do lugar. Aí a fé genuína, que é essa verdade, que vai nos libertar de tanto julgo, de tanta religiosidade, de tanta mentira que foi implantada em nós sobre Deus, sobre a vida, sobre o próximo, ela não pode gerar os frutos do Espírito que Deus quer fazer acontecer. Isso é tão verdade que eu vou chocar vocês um pouquinho agora. Sabe quem era um crente sincero, com essas raízes enraizadas ali dentro dele? O próprio Satanás, gente. Ele acreditava em Deus, sim ou não? Ele conhecia a glória de Deus, sim ou não, gente? Ele estava na presença de Deus, sim ou não? Mas ele desenvolveu essa crença sincera, que foi tão sincera, e se tornou totalmente errada. E esse é um perigo daqueles que estão trilhando o caminho do Evangelho, estão acreditando em Deus de forma distorcida, da maneira que eu acho que eu penso, e de forma errada. E eu não abro isso, eu não quero esses paradigmas pela fé, pela verdade que liberta, porque eu penso assim e vou morrer assim. Gera aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E a verdade do Evangelho quer penetrar, quer entrar, quer ocupar o espaço, mas as crenças enraizadas, essas crenças sinceras, que a gente acredita ser verdade, ocupam esse lugar. E Satanás, ele estava ali, ele participava dos cultos lá no céu. Ele acreditou que por tanto ele fazer, que por todo o seu trabalho, por sua posição ali que ele tinha no céu, ele merecia algo mais. Ele merecia ser como Deus. Ou seja, essa crença o transformou em diabo. Aquele que era luz, agora é adversário. Sua sinceridade, sua crença errada, levou Satanás à queda. E isso, meus irmãos, tem uma verdade espiritual muito profunda aqui. Quando nós não abrimos a nossa mente para a genuína palavra de Deus, para o Evangelho que nos liberta, e quando nós vamos seguindo o tempo, passando com essas crenças que nós temos equivocadas, acerca de Deus, acerca do outro, acerca do Evangelho, vem a queda. E aí a gente não entende por que as nossas vidas, mesmo trilhando, o Evangelho está de ponta cabeça, está de cabeça para baixo. Por que as coisas não trilham, não fluem? Porque a gente acredita naquela verdade, ou seja, naquela crença equivocada, que já virou raízes, que tem gerado fruto da carne. Por isso que tem muitos crentes que não liberam perdão, que não liberam perdão, que não conseguem ter comunhão com o outro, que não conseguem amar o outro, conforme a palavra diz que nós temos que amar. E o diabo, meus irmãos, ele é um especialista em engano. Ele não vem para tirar sua crença em Deus, você sabia disso? Ele não vem, pelo contrário, ele vem para reforçar as suas crenças erradas sobre Deus, sobre o outro, sobre a vida, sobre tudo. Então, se você tem uma crença de que Deus só me ama se eu for perfeito, Deus só responde se eu fizer tudo certinho, o inimigo vai soprar no seu ouvido. É isso mesmo. Seja mais perfeito possível. E aí, a verdade que liberta, através de uma fé genuína na sua palavra, ela fica de lado. E o diabo, ele todos os dias
dias ele vai soprando. É isso mesmo, se esforça o máximo para você ser perfeito. E isso, meus irmãos, muitas vezes acaba sendo um embaraço para que Deus não cumpra aquilo que Ele deseja cumprir em nós. E isso te distancia do amor e da graça de Deus, que são a base da verdadeira fé. Então, meus irmãos, não é falta de crença que nos torna descrentes, mas sim a força e a sinceridade que nós damos a essa crença, que nos impede de conhecer a verdade, que nos liberta e que nos transforma. Então, a sinceridade em uma crença não a torna a verdadeira ou eficaz fé para mover a mão de Deus. Ah, mas eu acredito nisso. Continua acreditando. E, lamentavelmente, você vai viver anos e anos, dias e dias no Evangelho, sem uma transformação genuína. Porque as crenças que foi formatada na nossa mente sobre quem é Deus está totalmente distorcida, ainda que sincera, ainda que verdadeira. E sabe o que eu acho lindo do Evangelho, meu irmão? Que mesmo sabendo, Deus sabendo que nós temos crenças equivocadas sobre Ele utiliza como ponto de partida. Deus é maravilhoso demais. Ele utiliza essas crenças como ponto de partida para se revelar a nós de uma maneira sobrenatural. Quantos homens de Deus, como Moisés, por exemplo, ele tinha no seu coração uma crença equivocada sobre ele mesmo, sobre a sua identidade em Deus. Moisés, quando Deus levanta para ir lá tirar o povo do Egito, a negativa de Moisés sobre a crença que ele tinha de si mesmo. Ele dizia, mas eu sou um homem pesado em língua, eu não sei falar. Ele colocou um monte de adjetivos dele mesmo, que nem Deus havia colocado. E Deus havia escolhido Moisés para ir fazer acontecer. Porque não era Moisés, era aquilo que estava sobre Moisés, era quem estava em Moisés. Mas muitas vezes, por nós acreditarmos de forma equivocada ou errada sobre quem nós somos em Deus, nós alimentamos uma identidade totalmente frustrada sobre nós mesmos. E Moisés, o pesado em língua, Deus aproveitou do que ele acreditava sobre si mesmo e falou, vai lá, Moisés, eu sou com você, e quando você chegar lá, diga que o eu sou que ele te mandou. Fala que foi o eu sou, né? Porque a crença dele estava tão enraizada que ele não conseguia entender que a sua identidade era marcada por o objetivo da criação desde a origem lá. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus precisou intervir diante daquela crença enraizada no coração de Moisés para dizer, Moisés, não é sobre você, é sobre eu, é sobre mim, é sobre quem vai estar com você, é sobre quem está com você. Então vai lá, Moisés, e diga que o eu sou, o grande eu sou, te enviou. E aqui, meus irmãos, que entra o que é fé, que é diferente de acreditar. Fé não tem nada a ver em acreditar. A questão é, o que nós estamos crendo sobre Deus? O que nós estamos crendo sobre o outro? O que nós estamos crendo sobre o próximo? O que nós estamos entendendo ou crendo sobre o Evangelho? Fé é relacionamento, é conhecimento íntimo. Por isso que tinha que ser o apóstolo João e escrever o Evangelho de João. Porque a Bíblia diz que entre os três mais íntimos de Jesus, foi João que na mesa, ali na ceia, aparece debruçado no ombro, encostado no seu ombro, olhando a sua cabeça no ombro de Jesus. Foi ele quem acompanhou Jesus quando ele foi para a cruz, e foi Jesus por conta desse relacionamento experiencial, que diz assim para João, cuida da minha mãe, cuida da Maria, toma conta dela. Então fé, gente, é relacionamento, é conhecimento íntimo. E quando nós temos esse conhecimento, essa intimidade com Deus, independente daquilo que eu acredito, independente das minhas expectativas sobre aquilo que Deus pode fazer e Ele quer fazer por mim, eu continuo crendo. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Porque não é só acreditar em Deus, meus irmãos. Este é o ponto de partida. A fé é conhecer Deus intimamente. É um exemplo prático. Você quer um exemplo prático? Pense naquele amigo de infância, naquela amiga de infância. Aquela que você conhece há anos, né, Zé? Passa anos, a Selma continua do mesmo jeito. Gostinho, a pele boa. Aquele amigo que você já viveu de tudo com ele. Você não acredita. Apenas você sabe que ele existe, sim ou não? Você o conhece. Você conhece o caráter dele. Você sabe que pode confiar nele, mesmo quando ele não faz ou não fala exatamente aquilo que você espera. Mesmo quando ele não fala aquilo que às vezes você quer ouvir. Por quê? Sua fé nesse amigo não está nas expectativas que ele pode gerar em você, mas no conhecimento profundo que você tem com ele, sim ou não? Não é assim? Quando você caminha com uma pessoa que você acredita, porque você confia nela, com o passar do tempo, às vezes até o jeito dela andar, às vezes até a face dela, quando ela se aproxima de você, você já sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo, porque gerou uma intimidade. Então você sabe quando ela está triste, quando ela se posiciona diferente, porque você já conheceu. Você vive ali no dia a dia com ela. Você experimenta as dores delas, porque ela compartilha com você, então você sabe. E a fé em Deus é exatamente isso, gente. É um relacionamento profundo.
o coração de Deus, o caráter de Deus, a bondade dele, a soberania dele. Não é sobre as conclusões que eu tiro a partir do Deus das minhas expectativas, a partir do Deus que eu idealizo, que eu quero acreditar, que faça aquilo que eu quero que ele faça. A fé, gente, é sobre as revelações que ele nos dá sobre si mesmo. Então isso é fé. Então repita após mim: fé não é acreditar. Mas está muito fraco, fala fé. Não é só acreditar. Fé é se relacionar na intimidade com Deus. Isso é fé, gente. Ah, mas Senhor, eu estou orando tanto e o Senhor não atendeu aquilo que eu pensei que o Senhor fosse atender. A fé não vai além das expectativas que eu penso acerca de Deus. E está tudo bem, porque nós somos humanos. A gente gera mesmo, a gente acredita, de acordo com as crenças que nós temos, de acordo com os costumes, de acordo com a nossa criação, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, a gente vai formatando uma fé, acreditando que aquilo é verdade, gente. Eu fui criada na Assembleia de Deus, gente, meio pentecostal, por isso que ainda tem as raízes aqui, de vez em quando eu dou uns pulos, dá vontade de correr, é natural. Eu fui inserida naquele meio, lá desde pequenininha. A minha mãe levava a gente para a escola bíblica, eu lembro até hoje, eu Selminha. E quando a gente não queria ir, minha mãe levantava a gente, era com chinelo. Levanta para a escola bíblica. Então eu cresci acreditando que Deus era um Deus severo. Que se eu não fizesse aquilo que a doutrina da Assembleia de Deus colocou, se posicionou como sendo verdade, eu ia para o inferno. Então, irmão João, às vezes eu ia chorando, sem querer ir para a escola bíblica, mas eu ia, porque eu acreditava que aquilo era certo. Eu acreditava de maneira errada, porém sincera, naquele Deus que é fogo consumidor. Se eu não estivesse ali, eu ia para o inferno. Então, a maneira como eu acreditava, ainda que de forma sincera e honesta diante de Deus, estava errado. Mas esse foi o ponto de partida para que Deus então se posicionasse e revelasse a mim que fé não tem nada a ver com a prática da religiosidade, com os rituais. Eu tenho que ir, porque senão Deus vai me castigar. A fé é relacionamento. Eu posso talvez não estar todos os dias aqui no culto, embora a igreja é necessária porque nós somos corpo, e o corpo não anda sem a condução do cabeça. Eu não posso falar, eu sou cristão, mas sendo desinvejado. Se um crente é dele, como diz a Claudinha, ninguém para ela ontem. E aí, minha irmã, ela só do crente é dele. Eu falei, você está totalmente fora do corpo. Você está andando com uma mula sem cabeça. Sabe aquele mito da mula sem cabeça? Porque assim é a nossa vida quando nós não fazemos parte do corpo. Quando nós negamos ter a comunhão com o corpo. Nós andamos sem uma cabeça. É por isso que a gente vai indo para qualquer lado. Porque comunhão, gente, é necessário. A igreja existe para isso. Quando você machuca a unha do dedinho, o que acontece? O corpo inteiro sente, sim ou não? Não é assim? Vai estresse, enxaqueca, você fica de mau humor, fica irritado. Por quê? Porque a comunhão, o corpo, a igreja é necessária. Então eu não entendo hoje esse povo que fala, eu sou crente, mas eu não preciso de uma igreja para congregar. Precisa. Mas eu estou falando que quando você acredita que para você ter uma conexão com Deus, você não precisa do corpo, é algo que você aprendeu de forma errada, ainda que sincera, mas está totalmente fora do propósito da verdade. Por isso que João vai dizer, e conhecereis a verdade. E é interessante que eu fui analisar esse contexto e eu fui avaliar a vida dos discípulos. Quem é que é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo. Aí a gente vai ver a vida dos discípulos, né? Você vai fazer um estudo acerca das crenças dos discípulos, que andaram com a verdade, viveram milagres com a verdade, experienciaram tantas coisas, andando lado a lado com a verdade, mas eles acreditavam, eles tinham tantas crenças que eles não conseguiram viver a verdade. Não é um negócio paradoxal? Não é um negócio muito doido? Porque assim somos nós. Olha que interessante. Os discípulos, durante esses 6 anos que andaram com Jesus, eles criaram tantas expectativas, que se eu fosse Jesus, eu já teria largado mão. Mas ainda bem que eu não sou Jesus. E eu aprendo com ele todos os dias. E ser misericordioso, ser paciente, que não é fácil. Né? Ser temperante, né, irmão? Que não é fácil. Né? Os discípulos andaram esse dia com Jesus 3 anos. Mas em vez de eles crerem, na verdade, eles tinham as suas crenças. E aí foi Jesus, espera aí, deixa eu pegar esse ponto de partida. E as crenças que esses cabeções têm. E deixa eu colocar as coisas no lugar. Quando a gente olha para os discípulos, a gente precisa entender que eles não eram pessoas sem fé. Entendo que quando a gente fala de acreditar, não é que você não tem fé. Muitas vezes essas crenças que a gente tem estão distorcidas, são sinceras, e Deus conhece. E assim eram os discípulos, eles não eram pessoas sem fé. Pelo contrário, eles eram extremamente religiosos, conhecedores das Escrituras e cheios de expectativas sobre Deus, gente, igual a gente. Desde pequenos, o que eles foram ensinados? Que o Messias viria. Não foi isso que foi profetizado no Antigo Testamento? O Antigo Testamento, a antiga aliança, era o pano de fundo para o que viria. Jesus veio. Mas o problema não era esperar o Messias. O problema dos discípulos ali não era esperar. Porque eles acreditavam no que foi profetizado pelos profetas. Então eles acreditaram. O problema era como eles imaginavam que esse Messias seria, gente. E esse é
expectativas sinceras, porém erradas, sobre a verdade que é Jesus, sobre as boas novas, sobre o Evangelho. Porque se prega tanto, gente, tanta coisa aí fora, que às vezes, se você não tiver com a sua fé aqui, se a palavra não estiver no seu coração, você acaba sendo levado por tantas coisas que tem ensinado por aí. Qual que é o plano do discípulo? Por que eles acreditavam de forma sincera? Eles tinham fé em Jesus, mas de forma equivocada. Porque na época de Jesus, Israel, eles estavam vivendo o quê? Debaixo do domínio do Império Romano. Todos conhecem a história. Era um tempo de opressão, os impostos abusivos, a humilhação nacional. Então, por isso, no coração dos discípulos, havia ali uma esperança muito forte. Qual que era a esperança dos discípulos? Que o Messias viria para libertar o povo de Israel de forma política, de forma econômica. Eles imaginavam um líder forte, um rei guerreiro, alguém semelhante a Davi, que enfrentava Roma, que enfrentaria Roma e restauraria a independência de Israel. Mas, gente, durante séculos, o propósito do povo judeu, assim como dos discípulos, foi que viria o Messias apenas para restaurar politicamente a religião judaica, o seu povo que estava oprimido pelas garras ali de Roma. Eles não estavam esperando um Messias que viria para colocar o rei no céu de ponta cabeça, para trazer uma cultura totalmente diferente, com João, daquilo que eles acreditavam. Eles acabaram se corrompendo com a mentalidade romana. Por isso que Paulo vai dizer: olha, não vos confundeis com as coisas deste mundo, mas renovai as vossas mentes. Ou seja, o seu entendimento muda a forma de vocês crerem, de vocês pensarem acerca da cultura do reino, acerca do Evangelho. Muda isso. Não é da forma que todo mundo diz, não é da forma que o mundo dita, mas é conforme diz as Escrituras, é conforme diz a palavra. E os discípulos estavam nessa expectativa. E essa expectativa, que é tão interessante, aparece claramente após a morte de Jesus. Vocês lembram do capítulo 24 de Lucas? Os dois discípulos do caminho de Emaús? Eles estavam andando, gente, assim, cabisbaixo, desnorteado. E Jesus estava do lado deles, eles nem perceberam. E qual que era o sentimento do coração dos discípulos? Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles estavam assim, frustrados, porque aquilo que eles acreditavam que Jesus seria, Jesus não foi. E assim na nossa vida, a gente se frustra com o Evangelho, porque a gente acredita que Jesus deveria atender conforme a gente acredita que ele deveria ser e fazer. Lucas 24, 21, coloca lá para mim, por favor, Marcinho. Vejam só que interessante, os dois discípulos no caminho de Emaús. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Percebam que eles não estavam falando de salvação espiritual. Eles estavam falando de libertação nacional. Eles estavam esperando um Messias vingativo. Um Messias conforme o coração humano, gente. Mesmo depois da ressurreição, a gente vai ver que os discípulos ainda, eles carregavam essa mentalidade. Essas crenças de justiça própria. A crença de que é olho por olho, dente por dente. Senhor restaurará tudo nesse tempo o reino de Israel. Olha a pergunta que os discípulos fazem lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Eles acreditavam que Jesus iria, naquele momento, estabelecer um governo visível, político e imediato. Mas sabem qual é a proposta de Jesus? O meu reino é eterno. O meu reino não é deste mundo. Eu vim trazer a cultura do reino de Deus nessa terra. Era essa a proposta do Evangelho. As boas novas que Jesus veio trazer, gente, não é terrenal. Miserável homem quem sou, diz o apóstolo Paulo. Quando nós esperamos tudo dessa vida, nós somos uns miseráveis. Porque a proposta do Evangelho não é participar dos valores e princípios deste mundo, mas é divergir de tudo aquilo que o mundo dita como sendo verdade. E esse é o princípio espiritual da fé. Não é acreditar com aquilo que o mundo acredita, da forma que o mundo pensa, mas é crer conforme a palavra diz que será. Eles acreditavam que Jesus seria tudo aquilo que eles esperavam, que as suas expectativas construíram. E na mente deles, Jesus seria o centro do poder. Israel voltaria a dominar, as outras nações se submeteriam a Israel, e eles não estavam pensando em eternidade, gente. Os discípulos, 3 anos ao lado de Jesus, viram milagres, viveram milagres, fizeram milagres, mas eles não viviam a eternidade. A mentalidade dos discípulos era centrada aqui neste mundo. Sabe por que nós estamos vivendo com crentes frustrados, com sentimento de fracasso, de autojustiça, guardando uma aguinha, sentimentinho, rancorzinho, rancinho, porque os seus corações estão neste mundo, centrados só na coisa dessa terra. E Jesus veio para dizer: olha, a cultura do reino é totalmente contrária do que o mundo está dizendo ali. Eles não estavam pensando em
pergunta do Espírito Santo para nós é: que tipo de fé nós temos a acreditar sobre Cristo, sobre o que é igreja, sobre o que é amor, sobre o que é comunhão, sobre o que é fé de verdade? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados dentro de uma cisterna, gente, com fogo ardente. E a Bíblia diz que eles colocaram a fé sobrenatural, de que a sua dependência viria, a dependência total seria em Deus. Que mesmo em altas chamas, as chamas ardentes do fogo não queimavam. Isso é fé. É crer que aquilo que eu não posso pôr as mãos, só Deus pode, irmão. Aquilo que eu não posso fazer vem dele. Não é acreditar em crenças sobre Deus, sobre como Ele tem que fazer, o que Ele deve fazer. Mas é crer pela fé na sua palavra, que Ele é soberano. Ele conduz o mundo, Ele tem o planeta na palma das suas mãos. O ponto importante aqui, os discípulos eles não aceitavam a ideia de Messias sofredor. Quando Jesus começou a falar sobre a morte e cruz, Pedro se levantou, se posiciona lá em Mateus capítulo 16, versículo 22. Quando Jesus começou a alertar os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria padecer a morte da cruz para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele, Pedro de imediato, ele se levanta e começa: tem misericórdia de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá. Isso revela algo profundo aqui, meus irmãos. A crença de Pedro, assim como dos demais discípulos, não incluía uma cruz de sofrimento. Não incluía sofrimento. A cruz, para muitos nos dias de hoje, tomar a cruz, colocar a cruz e andar e seguir Jesus, não significa que o Evangelho me permita sofrer. É isso que se prega por aí. A teologia da prosperidade diz: se você realmente é cristão, você não tem que sofrer. Você não tem que passar por necessidade. Você não pode passar pelas adversidades. É um Evangelho sem cruz. Porque Jesus, ele sofreu por nós, sendo homem. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele seguiu até o fim e não abriu a sua boca. O chicote estralava nas costas de Jesus. A multidão gritava: crucifica, mate-o! E ele foi até a cruz. E por alguns minutos Jesus vai: se possível for, passa de mim esse cálice. Porque a dor, o sofrimento de Cristo era tão forte, era tão grande, que ele queria desistir. Mas ele sabia que se ele desistisse, a vontade do Pai não seria feita. Mas ele diz: mas seja feita conforme a sua vontade. E Jesus morreu. E Jesus padeceu. Mas para os discípulos a cruz não cabia na teologia deles. Assim como nos dias atuais, meus irmãos, o Evangelho sem cruz já não faz mais parte da fé criada por muitos. E lamentavelmente essa teologia da prosperidade que diz que não existe cruz, não tem que ter sofrimento para quem crê em Jesus, essa fé tem sido minguada na vida de muitos cristãos. Eu quero dizer que fé sem renúncia, sem morte do velho para o novo, não é a fé genuína dessa verdade que João está dizendo: e conhecereis a verdade e ela nos libertará. Essa fé da cruz, é ela quem vai nos libertar de nós mesmos, meus irmãos. É essa fé de pegar a sua cruz, renunciar, negar a si mesmo, é que vai fazer com que você seja transformado por Deus. Essa transformação naquilo que você acredita ser certo, quando você está fazendo errado, é essa verdade quem vai te libertar disso. Os discípulos também acreditavam que participariam desse reino com posição de honra. Olha lá os discípulos, irmão. Tiago e João chegaram a pedir: concede-nos, Senhor, que nos assentemos à sua direita e o outro à sua esquerda. Os discípulos, eles acreditavam que caminhar com Jesus era ter uma posição de destaque. Vejam bem, esses homens caminharam com Cristo. Não aceitaram o Evangelho da cruz. Queriam posições de destaque. Foram corrompidos pelo pensamento romano, que o grande é aquele que se destaca, que o poderoso é aquele que está em evidência. Aí Jesus vem e fala assim: a cultura do reino não é assim não. A minha cultura é o maior que serve o menor. Se você quer ser grande, você tem que ser pequeno. E aí frustraram os discípulos, as expectativas dele. Porque se Jesus, que dizia: olha, você quer ser grande no reino, então você serve. Se rebaixa lá nos pés dos outros. Aí as expectativas, naquilo que ele acreditava, que eles acreditavam acerca de Jesus, frustraram os discípulos. É um cenário muito parecido nas nossas igrejas atuais. Crentes que, se não tiver comida, se não tiver bebida, no sentido espiritual, se não tiver o material, não faz sentido ser crente. Eu não estou dizendo aqui que o Evangelho que você tem que mendigar, não é sobre isso. O Evangelho são sobre valores e princípios do reino. O Messias imediatista, o Messias que resolveria tudo. Esse era o Messias que os discípulos acreditavam. Ao ver os milagres de Jesus, os discípulos ali, eles passaram a enxergá-lo como alguém que resolveria qualquer problema de forma imediata. Tempestade? Oh, ele acalma. Fome? Ele multiplica. Doença? Ele cura. Mas quando Jesus não agia conforme
conforme as expectativas deles, o que acontecia? Surgiu uma confusão tão grande no meio dos discípulos, que eles ficavam em dúvida sobre quem é Jesus. Lá em Mateus 8:27 tem um cenário muito que reflete exatamente isso. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui não é fé não, gente. Eles ficaram em dúvida sobre quem era Jesus. Porque eles começaram a gritar e eles queriam que Jesus fizesse do jeito que eles acreditavam. E aí quando Jesus ia contra aquilo que eles acreditavam, gerava dúvida no coração dos discípulos. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles ainda não conheciam quem era Jesus. Eles apenas reagiam ao que ele fazia. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos reativos. Então se tem alguém aqui gritando, levante as suas mãos e adore, a gente vai reagir porque alguém pediu. Mas a gente não reage porque nós cremos, nós o amamos tanto, nós temos um relacionamento tão grande com ele, que é quando nós estamos na presença dele, dá vontade de pular, de levantar as mãos. Então a gente reage porque o outro pede, mas não porque a gente sente vontade de fazer, a gente faz. Os discípulos agiram assim. Eles não estavam errados em esperar o Messias. Eles não estavam errados em esperar. Eles estavam errados na forma como eles acreditavam que seria. Eles tinham crenças sinceras, assim como nós temos. Mas eles não tinham ainda a revelação plena de quem era o Messias de Deus. Eles não tinham a intimidade, mesmo andando lado a lado com Jesus. Eles não tinham a intimidade com Jesus. Para eles entenderem, eu estou andando com o Filho de Deus. Eu estou caminhando com Deus revelado como homem. Esse é o Messias que vem trazer uma cultura do reino. E olha, meus irmãos, que os discípulos foram discipulados por 3 anos com Jesus. Mas Pedro só foi converter depois da ascensão de Jesus. Quando Jesus aparece para Pedro, ele voltou a ser pescador. 3 anos, irmão João, passando pelo discipulado, sendo instruído. Mas o coração dos discípulos, assim como o nosso, estava inserido naquilo que eles acreditaram sobre o Messias. E quando chegou a revelação, eles não perceberam, porque não tinha lugar para a fé, tinha lugar para as crenças. Então, quando as nossas crenças estão muito sinceras, eu já estou terminando. Quando a gente não permite que a verdade limpe a gente, que a verdade transforme a gente, que a verdade muda a nossa mentalidade, ainda que Jesus se manifeste aqui em carne novamente, as nossas crenças ocupam o lugar da nossa fé. Que essa palavra verdadeiramente, meus irmãos, venha trazer para nós uma reflexão. Será que nós estamos baseados naquilo que a gente acredita sobre Deus e não naquilo que Ele quer se revelar a nós? Será que o Evangelho que eu tenho acreditado até hoje faz parte de crenças que eu não quero abrir mão? Que já estão ali enraizadas de maneira que Jesus não tem espaço para nutrir a fé pela palavra de Deus em nós? Será que nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que a gente acredita sobre o amigo, sobre o outro, sobre o irmão, sobre a igreja, sobre a fé, sobre o Evangelho, para viver os meus valores? Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles não abriram mão de quem eles eram para viver o novo tempo de Deus, mesmo Jesus se revelando, eu sou o Messias de Deus. Eles não quiseram abrir mão da verdade e eles foram sendo levados por aquilo que eles acreditavam. É por isso que essa igreja não está cheia de pessoas hoje. Porque as pessoas querem seguir uma verdade, um evangelho, segundo as suas expectativas, segundo os seus corações, segundo os seus achismos. Quantas as vezes a gente para pregar para alguém, como João, e a pessoa, você está me falando a palavra, e a pessoa, então, mas eu acredito. Quando ela vem porque eu acredito, que o evangelho, você pode ter certeza que ela não está disposta a viver a fé genuína pela verdade. Eles querem viver a fé genuína da sua verdade. A verdade daquilo que eles acreditam sobre quem é Deus, sobre quem é o próximo, sobre o que é a igreja, sobre o que é a fé. E há aqueles ainda que querem debater com você, mesmo você mostrando biblicamente. É por isso que muitas vezes as nossas vidas, entre anos e 100 anos de igreja, as nossas vidas permanecem as mesmas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu te convido a fechar os seus olhos. E essa é uma reflexão particular, individual de cada um. Eu gostaria que você pensasse: como está a sua vida hoje? Como estão os seus pensamentos acerca de quem é Jesus? Como estão os seus pensamentos, as suas crenças sobre o que realmente é a igreja? O propósito da comunhão. Será que você está vivendo aquilo que você acredita? Por isso que naquele dia, Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Mas Senhor, eu vivi a minha vida inteira como crente dentro da igreja. Mas Jesus vai dizer, vai falar, apartai de mim, eu não te conheço. Nem todos entrarão no reino de Deus. Porque a cultura do reino não é aquilo que eu acredito. Não é a minha verdade. Ainda que existam várias verdades, e eu quero muitas vezes nutrir aquilo que eu acho
vontade do meu Pai que está no céu? Será que nós estamos acreditando na minha vontade, naquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho? Ou será que eu tenho interesse em entender que é essa palavra aqui que vai transformar a minha vida? A gente que acredita, a gente que pratica coisas espirituais, mas não vive um relacionamento genuíno, verdadeiro da fé. Minha pergunta é: o que Deus está fazendo hoje em você? Continue com os olhos fechados, meus irmãos. Nós estamos num momento de reflexão. O que Deus está fazendo comigo e com você hoje? Assim como Ele fez com os discípulos, Ele quer fazer com você hoje. Deus está quebrando as expectativas aqui frustradas de crenças. Deus está desconstruindo ideias religiosas para gerar em mim e você algo maior que a fé verdadeira. Deus não está falhando com você, meu irmão. Ele está apenas destruindo o Deus que você criou na sua mente para se aproximar dele, para tentar contextualizar dentro da sua verdade, dentro das suas crenças, quem Ele é. Deus nessa manhã quer te desapontar. Ele quer te desapontar nas suas crenças, para que Ele possa ser o Deus que Ele é, e não o Deus que nós queremos que Ele seja. E esse é o conteúdo, o objetivo final dessa mensagem. Ele precisa nos confrontar sobre aquilo que a gente acha que é certo, sobre Ele. Por isso que Ele está te convidando essa manhã para um nível mais profundo de relacionamento, que é um conhecimento íntimo que não se baseia em circunstância, porque Ele não está fundamentado naquilo que você espera dele, mas naquilo que Ele realmente se revela de si mesmo. Feche os seus olhos e fale com Ele. Fale com Ele. Mas sensível às crenças que te impede de viver a fé genuína no Senhor. Hoje Deus não quer apenas que você acredite. Ele quer que você o conheça. Não o Deus idealizado que nós criamos, não o Deus das expectativas, mas o Deus real, soberano, amoroso, que tem um plano perfeito para mim e para você. E a nossa oração é: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é poderosa, ela é profunda. Faça, Senhor, a sua vontade, não aquilo que eu acredito que o Senhor é, não aquilo que eu acredito que o Senhor tem que fazer, mas faça a sua vontade. Hoje a igreja não precisa de mais crenças. Nós, como igreja, precisamos de uma revelação genuína, verdadeira sobre quem Deus é. Mais crenças, gente, não vai nos tirar de posicionamentos equivocados sobre Deus. Nós precisamos que Ele se revele a nós. E a revelação de Deus demonstra isso. Um apetite do Espírito Santo por intimidade. E intimidade é lá no secreto, quando ninguém está vendo. Intimidade é no nosso quarto. Intimidade é quando tudo parece estar desabando, mas eu continuo vendo, mesmo sem entender, mesmo sem palavra. Isso é relacionamento. A igreja moderna sofre não por falta de fé, porque a igreja crê, mas por excesso de crenças não tratadas. E é isso que Deus está tratando aqui hoje. Deus está tratando essas crenças que impedem Ele de ocupar o lugar da fé em nós. Ele quer ser tudo em nós. Muitos acreditam ainda em Deus, mas eles interpretam a Deus a partir dos seus traumas, a partir das suas culturas, a partir das suas emoções. Quantos de nós têm interpretado Deus pela fase, momentos que a gente está passando? A gente começa a interpretar Deus de acordo com os fiascos que a gente está vivendo aí. A gente está ouvindo rumores de guerras no mundo. A gente está ouvindo notícias que haverá fome no mundo inteiro, se essa guerra continuar. Porque a guerra se expandiu para situações que vai mexer na economia do mundo, gente. E a gente está assustado, então a nossa fé, ou seja, sobre aquilo que a gente acredita, está sendo movimentada a partir disso, do que a gente está ouvindo. E a gente começa a acreditar que Deus é tão pequenininho que Ele já saiu do controle deste mundo. Então a gente começa a ter comportamento ou reações de acordo com as nossas crenças, de acordo com o que a gente ouve, de acordo com as notícias, de acordo com o nosso sistema emocional. Eu estou tão triste, então hoje eu vou orar porque eu estou triste, então eu preciso me alegrar em Deus. Eu estou tão assim fraquinho, então hoje eu vou buscar, porque eu acredito que se eu me esforçar hoje, eu vou chamar a atenção de Deus. Mas eu quero dizer que aquilo que você acredita sobre Deus não move as mãos dele sobre você e para você. Se a palavra de Deus diz: olha, no mundo haverá guerras, são sinais, olha para os sinais. Então eu carrego essa palavra. Eu não vivo por aquilo que eu estou vendo, eu não me movo por aquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, mas eu me movo por essa palavra. Porque Jesus disse: quando vocês ouvirem guerras, rumores de guerra são sinais, mas ainda não será o fim. É por isso que eu me movo, é por essa verdade que me liberta daquilo que eu acredito. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Fica uma palavra dura, é uma palavra forte, mas o acreditar não é a fé bíblica, é construção mental. A fé verdadeira só nasce quando eu penso e aí eu vou. Quando o Deus que se revelou, Ele governa. Quando eu deixo de ser eu mesma para que Ele seja tudo em mim.
Quando eu me torno totalmente dependente dele, independente da circunstância, eu digo, até aqui me ajudou o Senhor. É o que nós cantamos aqui. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Isso é fé. A fé é total dependência do nosso Criador. A fé nos coloca em lugares altos, mesmo quando o mundo está desabando. A fé genuína na palavra é independente daquilo que dizem sobre quem eu sou. O importante é o que a palavra revela sobre quem eu sou em Deus. Quem somos em Deus. A fé genuína nos tira deste lugar de entender, tentar entender Deus. Até porque o objetivo da palavra não é nós entendermos Deus. Mas o propósito do Evangelho é nós sermos transformados pelo tanto que nós o conhecemos. O propósito do Evangelho é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo aquilo que te prende, que te bloqueia, que te paralisa diante de um Deus genuíno e verdadeiro. É por isso que nós vivemos dias com a sensação de fracasso, de desânimo, porque nós acreditamos em um Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós acreditamos em uma igreja que não é a igreja da Bíblia. Nós acreditamos em um próximo, idealizamos um próximo, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, e um próximo como a si mesmo. Esse próximo que nós acreditamos não é o próximo da Bíblia. É por isso que a palavra de Deus precisa estar enraizada. Feche os seus olhos. Meus amados irmãos, que possamos abandonar nossas crenças de uma vez por todas, essas crenças limitantes, e permitir que Deus as construa e nos lança na fé em Deus. Nós precisamos permitir que Deus destrua essas crenças. E a gente precisa se lançar nessa fé genuína. É um movimento de relacionamento, do conhecimento íntimo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Essa palavra começa por quem pregou. Essa transformação que o Senhor exige de nós, para um tempo de revelação de quem é o Senhor em nós. Que comece pela minha vida, Senhor. Eu não quero mais ser a mesma Kelly de hoje. Eu quero ser a Kelly amanhã diferente. Eu quero ser transformada nos meus valores, nos meus princípios, pela revelação da Tua palavra. Nutre na minha vida, na vida da sua igreja, Pai, o desejo e o almejo de conhecer o Senhor de perto, de conhecer cara a cara. Assim como Jó diz, eu antes conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu conheço porque eu vivo, porque eu me relaciono com Ele, porque eu amo com Ele. É esse relacionamento que vai nutrir essa fé que destrói as crenças equivocadas e erradas que durante tantos anos, tanto tempo eu aprendi sobre quem o Senhor é. Mas eu quero conhecer o Senhor por andar contigo, Pai. Que o desejo dos corações em questão sejam esses, que a nossa oração seja essa, que eu conheça o Senhor de perto por andar com Ele, por viver Ele, por me alimentar dEle, por sentir Ele, por desejá-lo, por apapá-lo todos os dias, até que o Senhor venha. Que as nossas orações sejam essas, Senhor, todos os dias. Que eu corra para Ele, para ver aquele, que eu corra para as minhas crenças. Senhor, nós desejamos que o Senhor destrua as crenças que impedem o Senhor ser tudo em nós. Que venhamos nos render, assim como Pedro, depois de tantos anos, entender que o amor que seria derramado em seu coração, que o amor que Jesus sempre quis derramar no seu coração, é o amor ágape, não o amor eros, não o amor filéu, mas que este amor, Pai, se derrame em nossos corações, conforme o seu querer e a sua vontade, conforme o seu propósito. Então, Pai, no nome de Jesus, derrame este amor em nossos corações, de maneira que o Senhor vire as nossas vidas no avesso, para que possamos entender o seu propósito, para que possamos nos alimentar